Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje a igreja celebra São Jerônimo, doutor da igreja. Ele que foi o responsável por traduzir a palavra de Deus. O evangelho está em São Lucas, capítulo 9, do 43b ao 45. Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. Os sentidos lhes ficava escondido de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mesmo com todos os milagres, prodígios, feitos, ressurreições, curas de paralíticos, cegos voltando a enxergar, espíritos que eram expulsos, mesmo com tudo isso, Jesus, ele foi ultrajado pelos próprios homens, doutores da lei, fariseus, eles que compactuaram para a flagelação do nosso Senhor. Mas isso não é diferente do que está ocorrendo hoje em dia. Se fosse possível uma segunda volta de Jesus antes do juízo, com certeza aconteceria a mesma coisa com Jesus, talvez até pior. Por quê? Porque o mundo não quer a verdade. O mundo não quer a verdade. O mundo jaz o maligno. O maligno quer perder as almas. É muito importante que nós entendamos isso. O maligno quer perder as almas. O maligno quer confundir as pessoas. Ele quer e ele está conseguindo. Então, a palavra de Deus, ela sempre tentarão esconder ou não permitir que a verdade seja proclamada, por conta que, se a verdade for proclamada, as pessoas se convertem e salvarão suas almas. Porém, com uma encobertura da verdade, com uma cobertura da verdade, a verdade escondida, os homens acharão que poderão fazer o que quiserem e que isto não lhe causará dano nenhum. Aproveite a vida, viva o melhor que a vida tem para te dar, porque a vida é curta e não sabemos o que será o dia de amanhã. Esse é o grande vocábulo que o mundo quer, que você creia e que você acredite. Porém, nós não somos desse mundo, nós somos de Cristo, nós somos de Deus. E de Deus, como somos, precisamos anunciar e pregar a verdade, essa é a nossa missão. Não será fácil, mas Deus é o sustento e a força para que consigamos ser capazes de não ficar confundidos com as coisas que querem nos confundir. Eu quero trazer aqui, meus irmãos, uma entrevista do cardeal Miller, um dos grandes cardeais e defensores da verdade que nós temos dentro da Santa Igreja. E olha o que ele vai falar. A gente já pode ter uma sequência da confusão que o mundo quer que nós caiamos nesse evangelho de hoje, com a entrevista do cardeal Miller. Espero que a verdade de Cristo determine a direção do sínodo. Nós estamos aí às portas do sínodo da sinodalidade e o instrumento laborum do sínodo, que é todo o norteamento dos assuntos que serão tratados, ele é extremamente herético, extremamente revolucionário, e ele quer realmente realizar mudanças em todos os sentidos da igreja.
no sentido moral sexual, no sentido moral, no sentido hierárquico. Então, claro, as portas do inferno nós sabemos que não prevalecerão, mas os inimigos infiltrados dentro da igreja querem fazer que a igreja se torne uma igreja cada vez mais profana e mundana. Olha o que ele vai dizer. O cardeal Miller, que será um dos 400 participantes na próxima Assembleia Sinodal, que terá início no dia 4 de outubro, concedeu uma entrevista ao cat.net para falar sobre o sínodo. Graças a Deus, temos também bons dentro do sínodo, principalmente os bispos da parte oriental da igreja. Olha lá o que o cat.net pergunta. Cardeal Miller, que perguntas e esperanças? Você irá ao sínodo sobre a sinodalidade? Em virtude da sua ordenação, o bispo é o sucessor dos apóstolos. Ele está encarregado de guiar o povo sacerdotal de Deus como pastor, com o evangelho em nome de Jesus Cristo, Senhor e cabeça da igreja, e em virtude do seu próprio espírito guia, da oração de consagração dos bispos em Hipólito, Traditio Apostólica. Ensina e santifica com os sacramentos da graça, Lumen Gentium 20. Com a sucessão apostólica, os bispos receberam o carisma confiável da verdade, Crisma Veritatis Certum, como agradava a Deus. Mas todos os outros que não querem saber nada desta sucessão, que remonta à origem e se reúne em qualquer lugar à vontade, são suspeitos de serem hereges mal intencionados ou cismáticos. Todos estes abandonam a verdade. Irineu de Lyon. Espero que a verdade de Cristo determine a direção do sínodo e não um processo dinâmico de grupo que conduza os participantes na direção de uma antropologia anticristã, que questione o duplo gênero da humanidade criada por Deus. Está flagrante contradição com a fé divina e católica, costuma ser velada por uma suposta pastoral dirigida a pessoas com algum tipo de preferências eróticas. Ele falou muito claro aqui que não existe nenhum gênero além dos dois criados por Deus. E essa é a verdade imutável, mesmo que o mundo queira falar abóboras, falar chuchus dessa questão, inventar um monte de porcaria. Inclusive esses dias tinha até gente falando que achava que era cachorro. Olha a loucura, isso aí é loucura. O padrão do pensamento cristão é o homem cujo o amor, o Filho de Deus se tornou homem e nos redimiu do pecado e da morte através da sua morte na cruz. Por que os propagandistas dessas ideologias anticientíficas e anti-revelação não estão realmente preocupados com a felicidade humana e a salvação eterna das pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, mas sim com a relativização e, portanto, a destruição do casamento natural e sacramental? Seres humanos como homem e mulher, uma bênção fictícia de pares do mesmo sexo, não é apenas uma blasfêmia contra o Criador do mundo e do homem, mas também um pecado grave contra a salvação das pessoas afetadas, que são levadas a acreditar que a atividade sexual fora do casamento é piedoso. Cristãos não se escondem atrás de ideologias antirreligiosas e de legislações arbitrárias e positivistas que contradizem manifestamente a razão, que se baseia na realidade natural e revelada. Os discípulos de Cristo deixam-se guiar sem medo pela palavra de Deus, que na boca do apóstolo diz o seguinte: cuidado com a fornicação. Qualquer outro pecado que o homem cometa permanece fora do corpo, mas quem comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Ou você não sabe que seu corpo é templo do Espírito Santo,
que habita em você e que você recebe de Deus. 1 Coríntios 6, 18. E esta é uma grande verdade. Nós temos que lutar pela nossa santidade e a fornicação impede a santidade. Quais participantes você espera encontrar novamente? Aos numerosos bispos, sacerdotes e leigos com quais estou ligado no sofrimento e no trabalho pela fé católica. Você quer tentar conseguir tempo para falar na sessão plenária? Infelizmente, ainda não está claro como funciona o sínodo. Seria correto que todos os bispos, sem exceção, falassem na sessão plenária durante pelo menos 3 a 5 minutos. O trabalho nos pequenos grupos, circuli minores, deverá complementá-lo e concretizá-lo e servir para preparar o documento final, cujos pontos individuais serão apresentados para votação. Só com a maior transparência possível poderemos evitar a impressão de que os métodos de trabalho estão a serviço de uma agenda cujos resultados são manipulados com métodos questionáveis. Todos percebem, através do discurso sobre a liberdade que deveria ser garantida pelo isolamento total da mídia, que se alimenta em segredo, mesmo que, como o menino da parábola, não se atrevam a dizer: o rei está nu. De qual círculo linguístico você participará? Fui designado para um grupo de língua italiana, mas estou em contato com os participantes em todas as línguas oficiais do sínodo. Que preocupações você tentará levantar também em nome de certos credores que estão em contato com você? Tendo em vista as discussões anteriores e as falsas expectativas de uma correção da revelação, que está sempre presente no ensinamento dogmático da Igreja, no sentido da visão naturalista do homem, na qual o homem é apenas um produto acidental de desenvolvimento cego, em vez de um espírito pensante que compreende o mundo à luz da criação de Deus e da sua vontade de salvação. Gostaria de chamar especial atenção para o Vaticano II, com a Constituição Dogmática sobre a revelação divina Dei Verbo. Só permanecemos católicos se acreditarmos e confessarmos que Deus se revelou uma vez por todas em Jesus Cristo, seu Filho, cheio de graça e de verdade. O que Deus revelou para a salvação de todas as nações, Ele decretou graciosamente que deveria ser preservado intacto para sempre transmitido a todas as gerações. Portanto, Cristo Senhor, em quem se cumpre toda a revelação de Deus Altíssimo, ordenou aos apóstolos que pregassem a todos o Evangelho, que eu disse, hein? No Evangelho, que pregassem a todos o Evangelho, que ele mesmo trouxe como cumprimento da promessa profética feita antes e pessoalmente proclamada publicamente, como fonte de toda a verdade salvadora e os ensinamentos morais, e assim comunicar-lhes os dons divinos. Isto foi fielmente cumprido tanto pelos apóstolos, que transmitiram a pregação oral, pelo exemplo e pelas instituições, o que receberam da boca de Cristo, em associação com ele, e pelas suas obras, ou o que aprenderam sobre inspiração do Espírito Santo, bem como através daqueles apóstolos e homens apostólicos, que sobre a inspiração do próprio Espírito Santo escreveram a mensagem da salvação, para que o Evangelho pudesse ser preservado, intacto e vivo para sempre na Igreja. Os apóstolos deixaram os bispos como sucessores e deram-lhe a sua própria autoridade de ensino. Esta sagrada tradição e a sagrada escritura de ambos os testamentos são, por assim dizer, um espelho no qual a Igreja olha para Deus, de quem tudo recebe na sua peregrinação terrena, até ser levada e vê-lo a face, tal como ele é. Dei Verbum 7. Queridos, aqui está muito claro que é impossível mudar o que a palavra de Deus ensina. Mesmo que os hereges aí queiram fazer isso, é impossível. A pessoa que acredita em Deus difere fundamentalmente dos seus contemporâneos ideologicamente seduzidos, jacobinos, comunistas, darwinistas sociais, nacional-socialistas, wokistas. Na medida que você vê como um ouvinte da palavra de Deus, ele confessa diante de Jesus, o único mestre da verdade e autor da vida,
e em nenhum outro nome a salvação pode ser encontrada, porque debaixo do céu não há outro nome dado a nós, homens, pelo qual devemos sermos salvos. Atos Apóstolos 4:12. Olha, hoje não querem mais pregar para converter. Então, hoje tem um discurso que todas as religiões são boas. E isso daqui comprova que é mentiroso isso. A única fonte de salvação é a Igreja Católica Apostólica Romana. Contra os gnósticos históricos e os modernistas de hoje, Irineu de Lyon, a quem o Papa Francisco concedeu o título honorário de Doctor Ecclesiae, já afirmava no século II que com Cristo entrou na história a verdade plena e toda a novidade, que ninguém tinha. As ciências humanas, engenharia e tecnologia, Agenda de 2030, contradigo todos os hereges. Leia com mais atenção o Evangelho que os apóstolos nos deram e leia com mais atenção os profetas. Nele você encontrará todo o trabalho, todo o ensinamento, toda a paixão predita por nosso Senhor. Mas você pensaria em perguntar que coisas novas o Senhor trouxe quando veio? Portanto, observe que Cristo só trouxe coisas novas. O cristão de hoje não está situado no espectro ideológico e político da esquerda para a direita, nem pode ser classificado como conservador ou progressista no esquema da crença no progresso. Cristo é aquele que com sua mente e sua vontade dá a Deus e consente voluntariamente a sua revelação. Só estão unidos aqueles que estão plenamente integrados na comunidade da igreja e na posse do Espírito de Cristo, que aceitam toda a sua ordem, todos os seus meios de salvação estabelecidos nela e no seu Papa e bispos, e isso através dos vínculos do credo, dos sacramentos do governo e da comunidade eclesiástica. Lumen Gentium 14. Ou seja, meus irmãos, o cardeal Miller deixa muito claro que o depósito verdadeiro da fé, ele é intocável, imexível. Nenhum sínodo pode mudar. Então rezemos pela igreja, porque os inimigos querem destruí-la. Salve Maria e viva Cristo Rei.